E vamos fazer uma leitura congregacional. Eu acho que a maioria das Bíblias aqui ainda é a revista, Almeida Revista e Corrigida. Dá para a gente ler. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 16 até o 23. Os que acharam, pode dizer amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. 18. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. 19. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. O 20. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. O 21. Sem lei, como se estivera sem lei, não estando eu sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E para terminar, o 23. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante deles. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede, para darmos continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui desde o dia de ontem. Obrigado, Pai, por esse momento. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos ilumine, nos inspire. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. A necessidade de rever estratégias para atingir as diversas gerações sem quebrar os princípios do Evangelho. Irmãos, antes de falar nas diversas gerações que nós temos, eu queria pontuar uma coisa. Nós estamos aqui no encontro de líderes das Assembleias de Deus da Comadesp. E, portanto, originalmente estamos falando para assembleianos. É lógico que eu acho que não tem nenhuma denominação pentecostal mais complicada nessa questão de conflito de gerações do que a Assembleia de Deus. Isso é defeito? É um pecado? Não, é uma realidade. Porque tem mais de 100 anos, são 102, 103 anos, não é? Eu conheço pastores, falava agora do almoço, que estão com igrejas com 20 anos, 22 anos. Na Baixada Santista, Pastor Luiz, tem um com 36, 37 anos. É uma igreja só, uma denominação de uma comunidade local. Mas ele me falava que já está vivendo conflito. Só que o conflito que ele está vivendo são dos filhos que nasceram lá com os pais que começaram com ele. Conflito de gerações. Maneira de pensar diferente. O texto que a gente leu aqui reflete o apóstolo Paulo se adequando para poder levar o Evangelho. Se adequando para poder ser ouvido. E eu fiz a escolha desse texto porque eu entendo que o que nós estamos vivendo é isso. Nós vamos falar sobre estratégias, mas antes eu queria falar um pouquinho. Eu vou pedir o auxílio do pastor Gessé Sobral e do pastor Almir Júnior. O pastor Gessé Sobral é um educador, o pastor Almir Júnior é o presidente do Conselho de Apoio à Juventude da nossa convenção, participa também do Conselho Nacional. A gente precisa entender o que pensam essas gerações diferentes. Porque a gente não tem uma igreja, amados, só de jovens, 4 gerações. Nem uma igreja só de idosos. A congregação mais simples aqui vai ter o conjunto Cordeirinho de Jesus, os adolescentes, que já tem uns que dividem em pré-adolescentes e adolescentes, depois os jovens, depois a classe de adultos na escola dominical, e alguns até de anciãos. Nós temos departamento aqui, como Taubaté, que tem o Gramei, não é? Que é o departamento que cuida da terceira, da melhor idade, não é? A gente não tem esse lugar nenhum. Eu vou secularizar para a gente entender. Você vai, por exemplo, vamos falar no mundo aí, num baile de velho, só vai velho. Você não vai ver velhinho dançando rock com a juventude. Novo vai em lugar de novo, velho vai em lugar de velho. Não é verdade?
pobre vai em lugar de pobre, rico vai em lugar... Agora, na igreja, está todo mundo aqui dentro. E você, pastor, tem que ter uma mensagem só para pregar de modo que agrade todo esse povo. E mais, no pós-pandemia, os que estão dentro do templo e os que estão fora. Hoje aqui, para vocês terem uma ideia, eu recebi mensagem aqui, até de Portugal. Não é de Cubatão não, pastores estão lá que não podem frequentar hoje reunião de obreiros. Então ele está assistindo tudo aqui, porque ele está longe, está sozinho. Recebeu o link, faz parte da minha lista de transmissão. E a gente está falando para eles e para vários outros. Recebi um outro aqui agora, aqui do Brasil, pedindo se dá para mandar uma apostila para ele. Por que ele sabe que está acontecendo isso? Porque ele está na casa dele, achou o link e está assistindo. É a realidade do nosso tempo. Mas como nós lidarmos com essas gerações todas? Primeiro a gente precisa entender um pouquinho como é que eles pensam. Pastor Gessé, pastor Almir, por favor, usem a tribuna auxiliar ali, para vocês me auxiliarem. Por que eu pedi o auxílio deles? Primeiro por conta do que eles estão fazendo, como comunicador, como educadores, como trabalhando com jovens. E nós precisamos ter esses braços que nos auxiliem nessa compreensão, para que a gente possa aplicar o que tem que aplicar. Por gentileza, pastor Gessé. A paz do Senhor, amados queridos irmãos, e agradecendo a Deus pela vida dessa convenção, na pessoa do pastor Carlos, e de nós refletirmos nessa tarde sobre esse tema tão importante. Eu queria, antes de mais nada, já na introdução dessa minha fala, também orientado aqui pelo nosso pastor presidente, pastor Carlos, o ponto 4.1 aqui, que é entendendo o conflito de gerações. Como ontem foi falado sobre tempo e tempos, e que para a gente interagir, para a gente ter ferramentas, para a gente se comunicar, nós precisamos primeiro entender. Também para entender o conflito de gerações, precisamos entender um pouquinho quem são essas gerações. Às vezes classificamos só por idade, tempo de nascimento, como está aqui, mas cada geração dessa tem características. Então eu queria aqui rapidamente discorrer um pouco sobre essas gerações. Essa primeira, chamada Baby Borns, né? Que vem de Baby Boom, que foi geração que nasceu pós Segunda Guerra Mundial. Quem nasceu aqui pós 1945, levanta a mão, 1945 em diante, quem nasceu aqui, de 45 para cá? Na igreja, acho que foi a geração mais podada que teve, né? Que foi a geração que conviveu com os titaniques, né? Das Assembleias de Deus. Então, dentro da igreja, foi aquela geração que conviveu com esses santos homens de Deus, e que hoje, uma boa parte delas são líderes. Pastor Gessé, só para apoiar o que você está falando, você imagina... Eu com 13 anos de idade, eu digo que não é porque eu era bom não, porque o maestro da banda mudou de cidade e o pastor pegou e a banda parou. Ele pegou os cadernos, as partituras e falou para mim, eu tinha 13 anos, você vai ser o maestro da banda. Eu não era o melhor, é porque os outros eram piores do que eu. E eu passei a ser o maestro da banda. Então, as pessoas mais antigas, mas agora eu era cooperador, eu ia para a igreja de paletó, gravata. E aí, numa reunião de cooperadores, um pastor, já idoso, se levanta e inquire o meu pai, que era o dirigente da igreja, desde quando a Assembleia de Deus tinha liberado os cooperadores da obra a serem jogador de bola. Porque eu fazia educação física, a escola que eu fazia educação física, a quadra da escola era fundo com a casa desse pastor. E o exercício que o meu professor de educação física fazia era com bola. Mas eu ia, veja os irmãos, de short, a calça por cima, camisa, eu só tirava a roupa e ficava de short, camiseta quando entrava na escola. Aí o professor passa o exercício com bola, meu pai foi chamado a atenção como pastor da igreja, porque eu era o filho dele, desde quando? Agora você imagina hoje, por exemplo, eu vejo pastor presidente dando camiseta do Vasco para o outro, na frente da igreja, ou do Flamengo, ou do Palmeiras, no dia do aniversário dele, todo mundo bate palma. Mas a nossa geração era desse jeito. Não estou querendo repetir, é só para a gente lembrar. Prossiga. Se fosse do Palmeiras, né, pastor?
Então, Baby Borns, essa geração que nasceu de 45 a 64. Explosão de natalidade nos países anglo-saxônicos, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá. E foi a geração que, por característica, teve uma característica de estabilidade, tanto profissional como familiar. A maioria dessa geração, ela foi a geração de um trabalho só. Entrou num serviço e se aposentou naquele serviço. Essa geração tem essa característica. E também de estabilidade profissional, estabilidade familiar, também casado com a sua mulher. E a maioria dessa geração está conseguindo levar o seu casamento até o fim. Chamada de geração invejável também, porque segundo análise sociológica, histórica, essa foi a geração que conviveu com os maiores nomes da música, do esporte, né, e da ciência e de tantas outras áreas do conhecimento humano. Depois dessa geração Baby Borns, que aliás na igreja, essa geração hoje é a geração que está liderando a maioria das convenções, a maioria dos ministérios, né? Principalmente na Assembleia de Deus, essa geração são geração de líderes, amém? Depois disso vem a geração X, da qual eu faço parte, que eu nasci em 69, o ano qual me chegou a lua, que eu acredito como chegou a lua, né? Mas tem gente que não acredita. Então, a geração X, que nasceu de 65 a 81, enquanto a primeira geração, essa Baby Borns, foi pós Segunda Guerra Mundial, a geração X, ela nasce no período em que a Guerra Fria está chegando no seu momento ápice, né? no ápice dos conflitos entre União Soviética e Estados Unidos, os dois blocos capitalistas e comunistas, né? Também a Europa estava se reconstruindo pós Segunda Guerra Mundial. Essa geração, embora por muitos chamada geração perdida, principalmente aquelas que nasceram já na década de 80, final de 70 para 80, foi a geração, segundo a análise sociológica, mais objetiva. Se a geração que antecedeu foi uma geração podada, mas que adquiriu estabilidade familiar e estabilidade profissional, a geração X, do qual eu faço parte, viveu num tempo de muitos conflitos. Todavia, trocou o idealismo da geração anterior pelo pragmatismo, individualismo e ambição. Foi a geração que viveu para o trabalho, essa geração X, de 65 a 81, né? Uns dizem que também foram podados, mas essa geração X, era a geração que tinha um projeto de vida definido. Aliás, essa geração X, como característica e desdobramento da geração anterior, foi uma geração que também seguiu muita orientação da igreja e muita orientação dos pais, ainda que tivesse já novos valores surgindo, né? É uma geração que sabia o que queria bem cedo, ou por imitar os pais, ou por orientação deles. O lar ainda era a maior fonte de informação ou de orientação, a geração X. Depois dessa geração, vem a geração chamada geração Y, e aqui que nós vamos nos ater, né? A geração Y e a geração Z, chamado também de milênio ou milenal, né? São chamados nativos digitais. É a geração da minha filha, que nasceu em 91. Essa geração é a geração de transição, porque essa geração nasceu na era analógica, foi a última geração que ouviu aquela frase, a sua ficha não caiu ainda? Aquele outro jargão, né? Vamos virar o disco? Foi a última geração, que ninguém fala mais isso, né, irmão? Não vira nem disco, nem CD. A geração de hoje nem sabe mais o que é isso. Mas essa geração ainda ouviu um pouco dos pais, e a sua ficha não caiu, vamos virar o disco, né? Ou vamos para outra conversa, ou a prosa tem que tomar um outro rumo. Mas essa geração, a tecnologia já faz parte da vida dela. Eu tenho 2 filhas de 30 anos, e a tecnologia faz parte do seu dia a dia. No entanto, como não nasceram da era tecnológica, vieram da área, da época analógica e migram para o mundo digital, essa geração é a geração de transição. E preste atenção, é a geração que mais consegue influenciar a geração seguinte. Se é uma geração que a igreja tem que investir para liderar as próximas gerações, é essa geração. É a geração que melhor consegue se comunicar com a próxima geração, que é a geração Z. Bom, segundo algumas análises sociológicas também, é uma geração que são competitivos, querem atingir metas e são ambiciosos. E eu sei disso a partir da minha casa. Tenho 2 filhas que estudam, têm as suas metas. A profissão já nem passa tanto pelo crivo do pai,
porque por mim as minhas filhas seriam advogadas, já desde bem adolescente. Filha, vocês vão estudar direito. Falou, não, pai, não queremos nada da área de direito, da área de humanas é com o Senhor, nós queremos a área biológica. Então elas foram estudar aquilo que queriam, começaram a fazer biomedicina e fisioterapia aqui em São Paulo, não pude pagar medicina para ela na época, e aqui, assim que surgiu, foram estudar medicina na Bolívia. Aí voltaram agora, uma já revalidou o diploma, né, já está atuando, e a outra está estudando ainda agora, aliás, esperando o resultado da revalidação. Mas a profissão já não passou mais por uma escolha dos pais. Essa foi a geração que escolheu tomar o seu rumo profissional, né? Mas consegue se comunicar com a próxima geração. Também, esses chamados nativos digitais, se a geração nossa, X, foi chamada uma geração individualista, que viveu para o trabalho, essa geração também, ela tem como característica também a questão do eu, né, do egoísmo, né? Estou dizendo isso do ponto de vista de análise sociológica. Depois delas, vem a geração Z, que hoje talvez seja os maiores desafios da igreja, que é a geração Z e a geração Alfa, ou Centenial, que é pós-milenal, que foi os que nasceram de 1995 a 2010. Os últimos que nasceram já em 2008, 2010, já nasceram com tablet na mão, com smartphone na mão, e dominam a tecnologia melhor do que qualquer um, né? Se preocupam menos com as relações interpessoais, olha que interessante, mas são engajados na internet para as causas sociais e globais. Ao mesmo tempo que as relações interpessoais às vezes não são valorizadas, às vezes não é valorizada por essa geração, todavia nas causas sociais, meio ambiente, né, e outros direitos que passam, principalmente no mundo secular, essa é a geração mais engajada, é a geração que mais está discutindo na rede social, é essa geração que está presente diariamente, alguns diuturnamente nas redes sociais, é a geração dos youtubers, né? Na Espanha, uma parte dessa geração foi considerada a geração nem, uma geração que nem estuda nem trabalha. Eu tenho aqui um banner, depois eu compartilho no grupo para os irmãos verem, que no Brasil, presta atenção, no Brasil, isso aí até 2021, no Brasil, de cada 100 jovens, presta atenção, de cada 100 jovens de 18 a 24 anos, 36 deles nem trabalha e nem estuda. Pastor Gessé, por que o senhor está dizendo isso? Presta atenção. E agora eu quero fazer umas últimas observações aqui, que nós estamos vivendo essa geração, uma geração angustiada. É uma geração que a gente acha que às vezes, não, essa geração tem tudo, tem conforto, tem isso, tem aquilo, mas é uma geração que quando olha para o futuro, e aqui tem uns psicólogos para dizerem melhor do que eu, é uma geração completamente angustiada com relação ao futuro, porque muitas pessoas não sabem, mas tem profissões hoje que vão desaparecer daqui a alguns anos. Talvez parte dessa geração está fazendo até cursos, que se eles não se adaptarem, né, se eles não procurarem se engajar, para constantemente estarem se atualizando, essas profissões não vão mais existir, chamado geração Z ou centenial, geração que já nasceu na internet, já nasceu e a internet já existia, e eles estão dando vozes às causas sociais, e aí que vem o papel da igreja, que como lá fora estão dando voz às causas sociais, porque a igreja não treiná-los, não equipá-los, para ele dar voz à propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero encerrar essa primeira parte, dizendo que nós temos alguns desafios com relação a essas gerações. Uma primeira abordagem seria ignorar as demandas das gerações. A segunda abordagem seria criticar as demandas dessas gerações. E a terceira abordagem, que é a abordagem dessa tarde, é abraçar essa geração, é tirar dela dentro da igreja o melhor, que como disse o pastor Carlos, lá fora, cada geração vai no reduto que melhor os acolhe, mas dentro da igreja, elas têm que conviver, têm que coexistir em alegria, em harmonia e em comunhão. Quem entende isso pode dizer amém? Terminando aqui, geração, aí os psicólogos vão dizer, uma geração deprimida, ansiosa, principalmente pelo excesso de informação. E aqui resgatando a palavra de Edward Wilson,
que diz assim, que somos inundados de informação e famintos de sabedoria. Uma geração que tem muita informação e pouca sabedoria. E Bauman, quando trata da questão da modernidade líquida, ele diz justamente que o problema dessa geração é o excesso de liberdade. E aqui vem dois pontos mais filosóficos também para discutir, não é o caso aqui, que é o grande problema nosso hoje: liberdade e segurança. Diga comigo, liberdade e segurança. Porque do ponto de vista sociológico, quando se fala em felicidade, é impossível falar em felicidade sem ter liberdade e sem ter segurança. Porque segurança sem liberdade é escravidão. Segurança sem liberdade é escravidão. Liberdade sem segurança é o caos. E a sociedade está tentando achar esse equilíbrio e nunca acha. Talvez aí seja o grande calcanhar de Aquiles da sociedade de hoje. E uma das palavras mais fortes que nós escutamos hoje para essa geração, que tem levado essa geração à paranoia, inclusive na questão do feminismo, do ponto de vista negativo, diz o feminismo do ponto de vista negativo, que existem aspectos positivos, mas aspectos negativos, é quando alguém diz assim para um jovem adolescente assim: você pode ser aquilo que você quer ser. Essa frase, tem gente que está achando que está ajudando os adolescentes. Como você vai dizer para um adolescente de 12 anos, você pode ser aquilo que você quiser ser? Ele não tem nem estrutura, pastor Jorge, para escutar isso. Uma criança de 10 anos não tem estrutura para escutar essa frase. Você pode ser aquilo que você quiser ser. E aí, presta atenção agora, até na condição biológica, essa frase está nas escolas. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Então começa, você pode ser hétero, você pode ser trans, você pode ser bi, pan. Esses dias não, né? Uns 2 anos atrás, dando aula, cheguei na sala de aula, poucos alunos ainda, era 7 por turma, com máscara. Aí um aluno falou assim: professor, sabiam que ele era pastor, né? A fulana de tal aí é bi. Eu olhei a menina de 13 anos, 8ª série, brinquei com a fulana, disse: isso aí é conversinha, ela está querendo se mostrar, mas para sair do assunto, não queria entrar no assunto, que é perigoso na escola. Aí ela começou a conversar comigo: não, professor, eu realmente eu não sou bi, não é mentira, eu sou pan. Mas eu falei: o que é pan? É de pandemia? Eu só dando puxa-língua, né? Não, professor, pan porque assim, ó, a gente pode gostar de tudo e não querer nada. Eu falei: meu Deus, como que é? Eu posso gostar de tudo e não querer nada. Ela mostrou uma listinha para mim, dos meninos, das meninas que já tinham beijado, nem que fosse como selinho, e a lista era grande. Naquela sala faltava só uns 4 já para dar pelo menos um selinho. Menina bonita, estudiosa. Eu disse assim para ela assim: eu também sou pan. Aí a sala parou, né? Professor, pastor, crente, falando que é pan. Eu sou pan. Como, professor, o senhor é pan? O senhor falou que o senhor é hétero, cristão. Eu falei: eu sou pan, sou hétero, sou cristão. Ó, eu sou pan porque eu tenho um amor ágape, que é o amor de Deus na minha vida. Depois eu tenho um amor filéu, que eu amo meus irmãos, eu amo os amigos, eu amo até vocês. Depois eu tenho um amor storge, que é o amor romântico, que eu namorei minha esposa, casei com ela. E o eros depois, que já vai para as relações mais íntimas, aí deram tudo risada, né? Fui por esse caminho. Então hoje a questão do pan. E eu vi um banner da ONU, a semana passada, pastor Altair, que tinha mais de 13 letras. Era mais de 13 letras, porque a lei de pan tem o inter agora, né? E depois tem o não agora. Você pode ser binário, não binário, você pode, irmão, porque agora não é só questão da sexualidade. E essa geração está nesse conflito. Presta atenção, já que eu posso ser aquilo que eu quero ser, o que eu devo ser? Essa é a pergunta delas. Antigamente, o pai dizia assim, ó, menino azul e menina rosa. Meu pai dizia assim, ó, rapaz, você tem que procurar profissão de homem. Já dizia assim. Se tu não quer estudar uma faculdade, vai fazer pelo menos um Senai, para você pagar a tua faculdade, porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade para filho homem, mas só para menina fêmea, porque meu pai era redundante, pernambucano, né? Sabe, né? Menino macho vai trabalhar para estudar, porque eu só vou pagar estudo para as filhas, para as meninas fêmeas. Era redundante, e era assim. Então eu queria ser professor de história, mas meu pai não é para a faculdade de história para mim. Fui para o Senai, para a indústria, fazer técnico de engenharia. Depois um dia Deus me concedeu, já pastor, de fazer faculdade de história, para cumprir um sonho. Mas a orientação do pai naquele momento
que parecia impositiva, na verdade era uma bênção, porque dava uma direção para começar a vida. Hoje, essa geração tem na mente essa palavra, essa frase: você pode ser o que você quiser ser, e eles não sabem nem por onde começar, porque a liberdade é um perigo. A liberdade é o que, irmãos? A liberdade é um perigo. A liberdade é um conceito filosófico tão abstrato, que também é um perigo, porque liberdade sem segurança é um caos. E essa geração, elas querem liberdade, quer segurança, mas não quer limite. Agora, quando a gente vem para a igreja, presta atenção, para a igreja, presta atenção nessa frase: somos inundados de informação e famintos por sabedoria. Essa frase não se aplica somente para o mundo, essa frase se aplica também para a igreja. Nossos jovens adolescentes também, pode ser que estejam assim também, inundados de informações, até dentro da igreja, mas famintos por sabedoria. E terminando aqui, o excesso de liberdade está gerando uma paranoia. Se eu posso ser o que eu quiser ser, o que é que eu devo ser? Agora, um ponto aqui positivo e animador para os irmãos, presta atenção. Até 2010, não sei depois, que eu não tenho os dados, 70% das pessoas que batizavam nas igrejas, de cada 100 pessoas batizadas na igreja convertidas, 70% eram jovens e adolescentes de 14 a 29 anos. Pode dizer um amém? E por que isso? Porque o fato de estarem mais sensíveis às decisões, a angústia da alma, as incertezas, fez ou ainda faz com que eles sejam mais abertos a ouvir o Evangelho, a aceitar o Evangelho. E na idade adulta, a maioria que aceita o Evangelho são mulheres. O menor percentual de pessoas que aceitam o Evangelho na fase adulta são homens. A maioria que aceitam são adolescentes e jovens. Inclusive aqueles que começam, ou que começaram a trilhar o Evangelho na fase da adolescência e foram realmente discipulados, dificilmente se desvia, porque a semente germina e dá fruto. Amém, amados? E a geração alfa, pastor Gessé, só para nós terminarmos aqui. A geração alfa, irmão, pelo amor de Deus, está sendo estudado ainda. Os mais velhos da geração alfa estão com 13 anos. Até na escola está difícil identificar as características dessa geração. Até na escola, os educadores. Agora tem um ponto positivo da educação que podemos trazer para a igreja: pastores, líderes, irmãos e irmãs. Quem aqui é professor, por favor? Quem é professor aqui, por favor? Ou lida com educação? Temos alguns ali, a irmã. Agora no estado de São Paulo, já tem um tempo, a irmã Rose é especialista nisso, esposa do pastor Rubim. Tem a PEI, chamado Programa de Ensino Integral. No Programa de Ensino Integral, em Pernambuco também é um exímio nisso, que a gente usa muito material da Secretaria de Pernambuco. Tem duas matérias, chamado Projeto de Vida. Diga comigo, projeto, mais forte, projeto de vida. E outra parte chama-se tutoria na educação. Ou seja, o aluno, quando chega na escola, tem uma aula, eu sou professor de projeto de vida, que ele vai escrever o projeto de vida, o que ele gostaria de ser, o que ele pensa em ser. Uma boa parte não sabe nada no início do ano. No final do ano eles já estão querendo rascunhar alguma coisa, que não é obrigado também com 13 anos saber tudo, 14, 15 anos. Nós sim, quando nós tínhamos 14, 15 anos, já tínhamos mais noção do que queríamos ser. Então, o estudo, o ensino na escola parte dessa matéria. Então você não se assuste se o teu filho for mal em humanas e for bem de matemática, e a professora elogiá-lo, e ela está elogiando ele porque ser um engenheiro tem que ser bom de matemática. Então a escola está vendo aquele aluno não só mais pela nota que tira 10 em todas as matérias, mas as matérias que ele vai bem a partir do seu projeto de vida. Eu comecei um plano piloto agora em Piracicaba, porque está difícil nessa geração alfa, de dizer para eles construir um projeto de vida espiritual. Qual o seu projeto de vida espiritual? O que você pensa em ser dentro da casa do Senhor? E ele não gosta muito de quando fala de denominação, dentro do reino. A palavra que essa geração mais gosta, assim, o que você gostaria de ser dentro do reino? Porque essa é uma geração, irmão, aí os irmãos vão analisar comigo. Essa é uma geração que ele tem uma visão além da denominação. Eles têm que amar a denominação, estão dentro da denominação,
mas essa é uma geração conectada com a internet, e na internet eles estão buscando uma visão de reino, e não significa que para ter visão de reino, eu tenho que me subtrair do meu compromisso denominacional. Eu posso ser bênção no reino, entendendo a visão da minha denominação e sendo bênção nela. Posso ouvir um amém por isso? Então, essa matéria chamada projeto de vida, ela pode ser aplicada também dentro das igrejas, né? Como? Os líderes de adolescentes, de jovens, né? Chamá-los, eles construírem, escreverem o projeto de vida, ter um diário de bordo, como tem lá, eles têm um diário, né? E por fim, também tem uma outra matéria chamada tutoria. Cada professor tem 20 alunos, eu tenho 20 alunos sob a minha responsabilidade, e uma vez por semana eu converso com esses alunos. Talvez, se adultos cheios do Espírito Santo tivesse disposição para ser tutor de um jovem ou de uma jovem, já pensou a irmã do círculo de oração, ela ser tutora de uma jovenzinha, ou de uma adolescente, todo aquele ano, orar por ela, se ela não vir na igreja, ligar para ela, isso alivia o trabalho do pastor, e pode criar um vínculo para essa geração, que às vezes não conversa com o pai como deveria, às vezes tem aquele receio, tem suas angústias, mas às vezes com o tutor pode conversar. Bom, são ferramentas que estão dando certo na educação, e pode dar certo também dentro da igreja. E depois do ponto 4, quando o pastor Carlos for falar, eu gostaria de retomar um ponto aqui, pastor, para falar a respeito da questão da informática dentro da igreja. Tá bom, pastor? Deus abençoe. Almir. Meu pastor, a paz do Senhor aos irmãos da mesa diretora, aos ministros. Pastor, em primeiro lugar, só o fato de estarmos aqui e o Senhor generosamente abrir espaço para uma liderança jovem já mostra essa disposição da convenção em tratar esse tema com clareza e com transparência. Ainda dentro do que o pastor Gessé falava sobre a construção do ser, eu tive uma experiência no pastoreio, na igreja que representa o senhor lá pastoreando, no setor onde eu estou, em que um jovem, ele exatamente numa abordagem, ele falou assim: pastor, eu posso ser o que eu quiser ser. E eu instei com ele, falei: não, você não pode ser o que você quiser ser. E ele falou: não, eu posso ser o que eu quiser ser. E ele falou, e eu dizia para ele: não, você não pode ser. E ele dizia: eu posso, eu dizia não pode. Ele dizia: eu posso, eu dizia não pode. E em determinado ponto da conversa ele falou assim: pastor, eu posso ser o que eu quiser ser. Se eu quiser ser uma borboleta, eu vou ser uma borboleta. Eu falei: pois você não pode ser uma borboleta. E ele dizia: eu posso. Eu falei: faça um favor então, vem cá, sobe aqui no banco. Aí ele ficou: por favor. E eu fui legal com ele, porque a igreja lá tem galeria, né, pastor? Podia pedir para ele subir na galeria. Quando ele subiu no banco, meio encabulado, ele falou: e agora? Eu falei: agora voa. Ele falou assim: eu não posso. Eu falei: pois é, meu filho, porque você não é uma borboleta. Você é alguém criado por Deus, limitado por Deus para ser aquilo que Deus projetou para que você seja. Você pode dar glória a Deus por isso? Tá? Eu não vou pedir para você virar para o irmão do teu lado e dizer: você não é uma borboleta, porque é totalmente dispensável. Você que está aqui, você sabe disso. Amados, esse conflito de gerações, meu pastor, ele sempre existiu, mas eu penso que ele nunca esteve tão latente, tão visível. E por que disso? Porque nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, nós tivemos um avanço, irmãos, na área tecnológica, que mudou a nossa forma de se relacionar quase que por completo. Isso findou criando para a gente um abismo entre o que a gente está chamando de nós e eles, de modo que a gente está olhando para a geração alfa e está dizendo assim: que bicho é esse? Né? O que passa na cabeça desse ser? Porque de fato a gente está lidando numa era de relativismo, em que se não há base para a construção do ser, o que esse ser vai se tornar? Enfim, é uma incógnita. Esse abismo entre nós e eles, ele está se potencializando. Essa diferença é perceptível, sobretudo, como o pastor Gessé falou, na cosmovisão das gerações. Qual é a compreensão de mundo dessas pessoas? Como é que esses jovens, como é que esse adolescente, ele sente, como é que ele fala, como é que ele ouve, como é que, por exemplo, ele se comunica. Então, essa relação, ela está sofrendo diversas e aceleradas transformações, e isso está se dando de forma muito rápida. É óbvio que os estudantes da escatologia vai falar sobre a brevidade dos tempos nos últimos dias, e não é nossa matéria aqui, mas eu quero que os irmãos façam essa análise, pelo menos das últimas 2 décadas. Então a gente teve aí carta, fax, e-mail, e hoje o WhatsApp. O que isso muda na nossa relação?
A relação que a gente tem, ou a percepção que a gente tem de tempo, ela muda, tanto o tempo de entrega de uma informação, quanto o tempo de resposta. Há algum tempo atrás, mandava uma carta. Quem tem um parente, por exemplo, que mora no estado longínquo, você mandava uma carta e você precisava esperar que essa carta chegasse ao remetente e que depois o remetente apontasse ou acusasse o recebimento enviando-lhe outra carta. Esse processo podia durar 3 meses. Essa dinâmica mudou com o uso do fax, por exemplo, né? O fax possibilitava essa interação, depois com o e-mail e agora com o WhatsApp. O WhatsApp tem uma ferramenta aí de 2 tracinhos. Os irmãos que usam essa disponibilidade, 1 tracinho, mensagem enviada, 2 tracinhos, mensagem recebida. Ficou azul, é porque leu e não respondeu. Às vezes o pastor está num atendimento, leu a mensagem, não pôde receber, ou porque não tinha a resposta para dar naquele momento. O irmão já começa a ter ansiedade do outro lado, ficar desesperado, palpitação. Por quê? Porque o tempo que a gente tem de resposta e a percepção que a gente tem de tempo, ela mudou de forma muito brusca. Isso ocorre também com quem aprendeu na geração analógica, que vai precisar, aliás, e já está precisando se adequar, como nós, e a gente vai ter um conflito com essa geração que é nativa desse tempo. Eles nasceram nesse tempo. Então, qualquer um aqui que tiver um filho ou um netinho de 4 anos, se você colocar um tablet ou um celular na mão dele, ele vai achar ferramentas lá no seu aparelho que você desconhecia. Então, não são poucos os avós, os vovôs aqui, que quando precisam resolver um problema no celular, fala: meu neto, vem cá. E aí o neto, sem nenhuma experiência de vida, pega o seu celular, desbloqueia, manda, faz, e, enfim, ele manipula aquilo com uma certa facilidade. Só que o que eu falo, o que acontece nesse conflito? Eu tenho essa dificuldade. Então o que eu falo o menino não entende, e o que o menino fala eu também não consigo entender, já que a forma de sentir, a forma de ouvir, a forma de se expressar é diferente. Aqui, pastor, para mim está o grande conflito, porque se o menino não entende, ou se eu não entendo o menino, o que ele fala eu não vou conseguir entender, ele simplesmente deixa de falar, e a gente tem a impressão que está tudo bem porque o menino não está falando. A gente tem a impressão que a gente não tem problema nenhum porque a gente não está lidando com problema. É mais ou menos, falo para pastores, a gente está acostumado com isso, você não tem a confissão, então você acha que a pessoa está vivendo uma vida espiritual saudável, porque simplesmente ela negligenciou, seja lá por qual motivo, o ato de ir até o pastor e praticar uma ação bíblica e saudável para a vida espiritual dela, que é o ato de confessar. Aí a gente tem a famosa frase que todo adolescente já falou: ninguém me entende. Quem tem filho aqui já deve ter ouvido essa frase. Por que essa percepção se dá? Porque ele acredita que se ele falar, ele não vai ser compreendido. Então, ora, se eu vou falar e não vou ser compreendido, eu não vou dizer nada, porque toda vez que eu falo, meu pai já sabe o que eu vou dizer, ou ele acha que sabe o que eu vou dizer, e a gente tem esse conflito aqui. A questão é quem entende. Quem é que entende esse menino? Quem entende é o amiguinho da escola, ou alguém, paz, meus irmãos, que tem uma falsa mensagem, ou uma mensagem adulterada, mas que ele sabe falar, ele sabe comunicar, e o menino se sente compreendido. Então, comunicação, e aí eu falo da minha área como jornalista, não é o que eu digo, comunicação é o que o outro entende. Se eu falo e o outro não entendeu, eu não comuniquei, mas eu tenho a falsa impressão de que eu estou comunicando, eu estou cumprindo o meu papel, eu estou falando. A questão não é falar, a questão é se o outro está entendendo. Se eu for missionário no Japão, o pastor Altair Germano falou sobre isso aqui, inclusive com a experiência de vida. Se eu for missionário no Japão e ficar pregando o dia inteiro em português, provavelmente eu não vou alcançar êxito na propagação da mensagem lá. Ah, mas eu estou pregando a mensagem, eu estou fazendo a minha parte. Quem quiser que ouça, né, a mensagem que eu estou pregando. A gente tem esse ruído. Então, na comunicação social, a responsabilidade é do emissor, é sua que está transmitindo a mensagem, é sua que se propôs a entregar alguma coisa. E aqui, pastor, eu queria deixar bem claro, porque há um certo temor, todas as vezes que a gente fala sobre isso, que a gente não está tratando sobre o logos aqui, não é o significado, não é o sentido da palavra, tá? Malaquias 3:10, né? Deus não muda, irmão, não precisa mudar nada. Não é isso que a gente está propondo na reflexão aqui. Deus não muda, a palavra não muda, mas a forma de transmiti-la vai depender de aonde eu estou, com quem eu estou falando, em que tempo eu estou falando. E os irmãos que são biblicistas aqui conhecem a exegese bíblica, sabem bem
e entendem bem essa linguagem. Então a gente tem uma missão, pregar o evangelho, fazer discípulos. Se a gente vai fazer isso com um megafone ou numa plataforma de streaming como nós estamos fazendo agora, nesse exato momento a gente tem uma média de 50 irmãos que estão acompanhando esse culto. Aliás, 50 dispositivos. Isso pode significar esse número vezes 5, vezes 6 de pessoas assistindo essa mesma mensagem que a gente está propagando aqui. A gente teve picos de transmissão ontem com o pastor Altair e a gente teve muita gente falando a respeito. Nós temos mais pessoas fora participando dessa palestra dos que estão aqui dentro. É a realidade do tempo que a gente está vivendo, porque em cada aparelho desse pode ter de 1 até 4 ou 5 pessoas. A gente não tem ideia disso. Então mudou completamente. Prossiga. Isso ficou muito latente, por exemplo, na pandemia, né, em que nós tínhamos limites de pessoas até para acessar a igreja, para fazer as transmissões, que a gente categorizou aí como lives, né, as transmissões ao vivo, e a gente tinha a membresia da igreja em casa, enfim, essa é uma prática que se estende. Então a palavra não muda, mas os métodos eles tendem a mudar. Então a gente não abre mão disso, que fique muito claro, tá? E eu digo isso, pastor, com muito temor, com muito tremor, porque aprendi com o senhor o total respeito que tenho por todas as gerações, mas Deus é transgeracional, louvado seja Ele por isso. E quando a gente trata de repente com esse tema, com alguns pastores, eles olham para a gente com resistência, que toda cautela é necessária, mas na ideia de que a gente quer mudar esse logos, quer mudar esse conteúdo, e essa não é a proposta. Então nós não abrimos mão disso, não é deixar de exortar, não é deixar de corrigir, não é aceitar o erro, é entender o que esse menino está comunicando, ou a forma como ele está compreendendo, para que a gente possa então atender. E aí é o texto básico que o senhor usa para falar aqui, Paulo dizendo assim: eu fiz-me de tudo para ganhar a todos, eu fui atendendo as necessidades da compreensão do meu ouvinte, do meu receptor, para que eu conseguisse transmitir isso. Então é a reflexão que o pastor Altair inclusive propôs aqui ontem, é muito interessante. Quando ele falava sobre as igrejas aqui, as chamadas churches, né? A gente olha para essas igrejas, e essas igrejas têm um crescimento exponencial. Falo na condição de líder de jovens agora do Conselho de Juventude nosso e representante do Conselho Nacional. A gente está olhando para essas igrejas que têm um crescimento exponencial junto à juventude, e aí obviamente que a gente tem lá a questão da parede preta e outros elementos litúrgicos que não são tradicionais, não são familiares a nós. Mas o que a gente está propondo aqui é uma reflexão um pouquinho além. O que está por trás deste engajamento que eles conseguem? O que de fato, e veja bem, amado, eu não reitero aqui, não de valor a respeito da mensagem pregada, tá? Nós temos convicção da mensagem que chegou até nós e da forma como nós vamos entregá-la de forma integral, na integralidade. Mas uma reflexão, o que está por trás dessa compreensão? Será que tem alguém lá que compreende o menino e consegue comunicar de uma forma que a gente está tendo dificuldade de comunicar? E talvez a gente não consegue comunicar exatamente porque a gente permitiu esse distanciamento, né? A matéria do pastor Altair Germano novamente aqui, a ortopraxia, né? A gente está preso à ortodoxia, mas a ortopraxia fazer essa leitura. E aí por fim, meu pastor, eu queria fazer menção de Atos 20, porque eu acho esse texto muito um símbolo disso aqui, que Paulo está em Troade, os irmãos conhecem muito bem o texto, e a pregação dele se estende por volta da meia-noite. O menino está sentado na janela do terceiro andar e cai do prédio, né, do cenáculo onde ele está ministrando, ele está ensinando. E aí Paulo faz algo ali que de fato me arrebata o coração, porque ele para a liturgia do culto e ele desce as escadas para ver o menino e para se encontrar com o menino. Chega lá e ele constata qual é a situação do menino. Qual é a situação do menino? O texto diz que o menino está morto, o relato de Lucas, mas Paulo diz: a alma ainda está nele. Então, se a alma fala sobre sentimento, Paulo está identificando alguma coisa que as pessoas ali não identificaram. Paulo desce e vai entender o menino. Se a gente está diante de um abismo em que o menino não consegue subir, e novamente, não estou tratando aqui sobre a mensagem, mas a forma de compreensão. Por que não descer ao ponto de olhar no olho do menino, enxergar a situação dele, ter um diagnóstico e não deixar de cumprir o que a gente tem que cumprir? Abraçou o menino, devolveu para a família e falou assim:
esse menino aqui vai ser um profeta, esse menino aqui vai ser um missionário, esse menino aqui vai ser um pastor. Mas a minha ortodoxia aqui não vai me prender ao ponto de eu não descer. Isso aqui é cristianismo puro, irmão, porque a gente está aqui porque Cristo desceu. Se Cristo não tivesse descido, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque Ele saiu da sua glória, veio aqui, olhou no olho dos pecadores, comeu com os pecadores, andou com os pecadores e se propôs a morrer em nosso lugar. O que Paulo faz é o símbolo disso. Ele desce as escadas, olha para o menino, constata o problema, abraça o menino e devolve ele para a sociedade, e devolve ele para cumprir o chamado, o propósito que ele tinha. Eu penso que é exatamente essa a nossa missão. E aí, a partir daí, compreendendo, meu pastor, compreendendo essas dificuldades e se propondo a comunicar de forma efetiva, e não simplesmente dizendo a gente está falando, eu acho que a gente vai avançar em todos os outros tópicos em que o senhor lista e vai detalhar aqui. Eu só quero fazer mais um adendo. Nós temos a alegria, junto do conselho, de pautar alguns desses temas dos encontros de juventude. Quem fala nos simpósios de juventude são pastores da Comadesp, experimentados, com experiência para falar, e mais recentemente no encontro de filhos de pastores que nós tivemos lá, sob a hospitalidade do pastor Luiz Francisco em Tremembé. Então são ambientes de segurança que são criados onde a gente consegue ouvir. Então, ouvindo, a gente vai buscar entender esses jovens. E quando a gente ouve, algumas impressões é de que esse menino, ele de fato ele não consegue, ele não se sente seguro para falar. Por que você não falou isso, por exemplo, para o seu líder, para o seu pastor? E pasmem, irmãos, a gente está lidando com uma realidade aqui. Na maioria dos casos eles dizem assim: porque o meu líder não me entende, porque o meu pastor, eu acho dito que ele não tenha tempo para me ouvir. E não que isso seja uma verdade, mas talvez isso esteja sendo comunicado. Talvez isso não seja uma verdade. O pastor tenha tempo para ouvi-lo e tenha condições de ouvi-lo, mas a gente está num abismo que a gente precisa romper isso. E se for preciso descer, a gente vai descer e vai alcançar isso. Em Atos 20, Paulo se propôs a isso. Paulo não aponta aqui as causas da queda do menino. Eu sei que você já deve ter pregado muito sobre a displicência do menino na janela, e eu confesso que eu também já preguei que o menino não pode dormir na janela e tudo mais, mas a gente não vai ver na exegese do texto de Atos 20, em momento algum, Paulo julgando o menino porque caiu. Ele só vai lá buscar ele e cumpre a vocação, e o episódio vai relatar que o menino vai ser levantado vivo para a glória de Deus e vai cumprir o seu propósito. Para finalizar, meu pastor, eu gosto muito também no episódio em que Jesus recebe aquela mulher adúltera, diante daqueles homens que apontavam a lei e estavam fazendo tudo certinho, mas ele não busca ali agradar simples e puramente. Ele faz o que ele tem que fazer, ele cria um ambiente de segurança, não deixa de falar para a mulher o que ele tem que falar. Ele fala assim: você está em pecado, vai, não peques mais. Mas ele cria um ambiente de segurança para ouvir aquela mulher, e depois que ouve, ele aplica o que precisa ser aplicado, e a mulher alcança a cura. Então acho que passa pela compreensão para a gente partir para os métodos e as estratégias que a gente precisa utilizar. Obrigado, pastor Jessé, obrigado ao irmão. Vocês viram que a gente passou quase que todo o tempo tentando compreender o que acontece. Talvez a gente fique preocupado aqui. Um dos companheiros falava comigo aqui no intervalo, pastor Jorge Antunes, não é? A grande verdade é que a gente não vai sair daqui com uma fórmula mágica, mas se a gente conseguir pelo menos pensar e entender o que está acontecendo, nós conseguimos melhorar a nossa forma. Eu falo aqui adequando o uso da tecnologia midiática em favor do reino, né? Eu falo umas coisas aqui, vou ler meio rápido. Quem não lembra daquelas caixas de tremendão, né? Aquelas guitarras grandes. Altair, não sei se cantou nesse conjunto ainda, né? E tal, e a gente ia para a praça fazer culto ao ar livre, porque aquilo chamava a atenção, não é? É o tempo dos Beatles, não é verdade? E aí daqui a pouco lá, um grupo de jovens, de crente, e com aqueles tremendão, guitarra, contrabaixo, guitarra base, bateria, não é? Hoje você não chama atenção mais. Eu vou um pouquinho mais atrás. Quem aqui já não evangelizou com megafone? Quem aqui já evangelizou com megafone? Eu evangelizei. A pilha pendurava aqui nas costas, ia para a esquina lá, era um sucesso. Meu irmão, hoje no máximo vender pamonha de Piracicaba, né, pastor Jessé? Jessé, hoje megafone no máximo para vender pamonha de Piracicaba, né? E olhe lá se não tem gente vendendo pamonha pelo Facebook. É a realidade do tempo, não é? E aí eu vou um pouco mais, não é?
cornetas deltas em cima da igreja. Uma igreja Assembleia de Deus que se prezava, né, pastor Ivanildo? Tinha que ter uma corneta delta lá na frente. Aquilo ali, antes do culto começar, a gente ficava chamando os crentes. Hoje vai chamar o Ministério Público para a gente. Então nós temos, o que a gente vai fazer hoje? Como vamos levar para essa geração? Não é? Eles já falaram aqui, máquinas de datilografia, telégrafos, telex. Telex aqui a maioria nem conheceu o telex, passou tão rápido, e o fax tão rápido, não é? Mimeógrafos, quem fez cópia de hino aqui, mimeógrafo? Folheto e mimeógrafo, não é? Hoje isso aí parece piada, não é? Fotocopiadoras, telex, fax, órgão acústico na igreja. Tem gente aqui que não sabe nem o que é isso, mas nós vivemos isso. Como foi rápido? Adequando a igreja a esse novo tempo, com instrumentos e equipamentos tecnológicos compatíveis com as reais necessidades de cada local. Eu vou falar um negócio aqui, pastor Edgar, sei que você não vai ficar chateado. Nós tivemos um presidente aqui da nossa convenção, o pastor Luiz, conheceu bem, e o pastor Edivaldo trabalhou com ele. Chamava-se pastor Luiz Almeida do Nascimento, ele faleceu como presidente dessa convenção. Eu era secretário, a gente ia fazer trabalhos da convenção lá, e com ele, eu achava engraçado, que ele é o seguinte, tinha não tinha esse tipo de tribuna, era armarinho, onde a gente punha a Bíblia. E abria ali, guardava um monte de coisa embaixo e tal. E o irmão Luiz, ele fez uma chave geral do som, com um volume que ele aumentava e diminuía, e com uma chave que ele ligava e desligava. Então ele mandava o técnico ajeitar tudo direitinho ali, tá tudo certinho, meu filho? Agora não mexe mais, cobre, e ele ligava, desligava, tal. Eu falo assim, que coisa doida é essa? Aí eu pergunto, não tem nem sentido um negócio desse, mas o pastor Edgar está com um tablet ali, se ele quiser ele aumenta o som, diminui o som, está controlando tudo aqui. Aí eu falo assim, ele é o Luiz de Almeida moderno. Não dá para colocar mais um interruptor, mas o tablet ele está fazendo... Oi? Exato, só mudou a ferramenta. Oi? E se aumentar o som, é o próprio pastor que vai pagar a multa. Mas o que eu estou querendo dizer? As ferramentas vão mudando, meu irmão. Outros sim, irmão, essas gerações aqui, pastor Rafael e irmã Elisângela, cadê a Elisângela? Está aqui? Já foi? Rafael, quantos anos tem a Belinha, vossa filha? 4 anos, a Belinha tem 4 anos, meu irmão. É raro o dia que quando amanhece o dia, eu não tenho uma mensagem do pastor Rafael ou da irmã Elisângela, a mensagem. Eu penso que aconteceu. Será que o Rafael fugiu? O Elisângela mandou mensagem? Quando eu vou ver, a Belinha de 4 anos, ela se levanta, ou ela pega o telefone do pai ou da mãe e manda mensagem para o pastor. Eu falei para ele, veja o que vocês falam de mim, porque a Belinha finda me contando tudo. Ela tem 4 anos. Agora eu pergunto, como é que quem vai vir depois de mim vai pastorear essa Belinha? Não vai ser como eu pastorei os pais dela. Essa é a realidade da vida, a gente tem que entender isso. Não a mensagem, falaram muito bem os companheiros aqui, por isso que eu pedi que eles falassem sobre isso. A mensagem é imutável, a mensagem é a mesma. Agora, como transmitir, como que as pessoas vão ouvi-la, e como é que eles vão entender o que nós estamos falando? Nós temos que nos preocupar com isso. Agora, irmãos, é verdade que eu lido com isso há mais ou menos aí uns 40 anos, quando eu estava na minha vida profissional ainda, estava na época da implantação dos bancos online e tal. Então eu forçosamente tive que ter um e-mail, tive que aprender a mexer no computador. Mas hoje, meu irmão, diante desses meninos eu não manjo nada. Só que eu tenho que me contextualizar o mínimo possível para que eu seja entendido naquilo que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer com essa matéria aqui de estratégia? Não dá para você se conformar. Não é assim, acabou, comigo não foi assim. Lógico, com você não foi assim. Mas com o seu rebanho está sendo. E se você não tiver um mínimo de linguagem para ser compreendido, preste atenção no que eu vou falar. Hoje, graças a Deus, estava acompanhando com o pastor Altair. Nós temos muitos pregadores, professores, teólogos, mestres, doutores. Graças a Deus. Mas, pastor Leônidas, quando a gente era pequeno, quem falava na igreja era o pastor da igreja e os presbíteros, o Joãozinho, o presbítero Manuelzinho, daquele jeito deles, né? A mensagem do Zaqueu, do filho da viúva de Naim, e a gente cresceu sendo crente assim.
Agora eu preciso levar essa mensagem do Zaqueu subindo na árvore, na figueira para ver Jesus, do filho da viúva de Naim, do filho pródigo, de forma que essa geração consiga entender a palavra do mesmo jeito, ainda que as tecnologias tenham que ser diferentes. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus aí? Além dessa questão tecnológica, irmãos, é isso que funciona. Eu sou do tempo de potenciômetros, né? Na sala da igreja lá, como é que fala aqueles negócio de soldar cabo? Ferro de solda. Ferro de solda. Quebrava o potenciômetro. Tinha lá um ferro de solda para soldar ali, correndo e tal. Hoje não tem nada disso mais, meus. Hoje é uma meninada. O negócio é chip. O negócio é outra história. Então, agora preste atenção. Quando começou essas coisas lá atrás, era coisa de menino. Esses meninos fotógrafo, esses meninos de guitarra, irmão, esses meninos você tem que fazer eles entender que eles são obreiros da casa do Senhor. Amém? As meninas, os meninos que tomam conta da rede social, eles não são obreiros do futuro, são os obreiros agora, já. Eles são cooperadores. Quando a gente faz a reunião de cooperação, lá volta e meia a gente faz a reunião da mídia, da sede de congregações. Tem que vir todas as equipes aqui. A gente tem que falar de postura, porque eles querendo ou não, eles estão na frente da igreja. Não é mais aquele maluquinho que... Não, agora eles são obreiros. Os irmãos estão sentados ali, fazendo essa transmissão, fazendo as redes sociais. Eles estão trabalhando em prol do reino de Deus. Eles estão trabalhando tanto quanto os que estão falando. Eles estão trabalhando tanto quanto as irmãs do ciclo de oração que estão orando. Essa é a realidade do nosso tempo. Não podemos achar que isso vai passar. Isso não vai passar. Quando eu vi os irmãos falando aqui das gerações, pastor Erivaldo, eu tive vontade de olhar para o céu e falar assim: Jesus, não dá para o senhor voltar logo? Não dá para o senhor voltar logo, que fica mais fácil para nós? Agora, se Jesus vier logo, maravilha. Mas se Jesus não vier, a dificuldade que a gente tem, se eu não formar essa rapaziada, vai ser pior para a pregação do evangelho, vai ficar mais difícil. Aí vamos para as redes sociais. Os resultados, repita comigo, redes sociais. Resultados positivos, equilíbrio e os perigos. A forma mais rápida de alcançar as pessoas, não há outro caminho, são as redes sociais. Semana passada, eu tive com um político das antigas, até porque ele está... Falar nisso, tem alguém aqui de Guaianazes? O pastor Jeremias está presente? Ele está congregando com o pastor Jeremias lá em Guaianazes. 8 mandatos de deputado federal. 8 mandatos de deputado federal. E a esposa dele, 4 mandatos, é vereadora da Ativa. Mas a última eleição ele perdeu como deputado federal. 8 mandatos de deputado federal. E a mulher dele está na 4ª legislatura na capital, em São Paulo. Esse homem manja de política ou não? Sabe o que ele disse para mim? Ele diz assim: pastor, depois de 8 mandatos, o senhor não sabe o que eu tenho de serviços prestados a essa nação. Perdi a eleição porque não soube usar isso aqui. Se eu soubesse usar isso aqui, eu teria material para inundar a internet, mas eu não soube usar. Agora, aí a fala dele, eu volto para nós pastores. Não vai ter jeito, eu vou ter que contratar um menino, na fala dele, para me ajudar nessa questão aqui agora, se eu quiser continuar na política. Então esse menino que vai ajudar ele lá, ou que está ajudando os outros, vocês prestaram atenção, irmãos? As pessoas que foram campeãs de votos. Agora, quer a palavra, pastor? Por favor, microfone, pastor Jorge. Irmãos, garotos novos com 1 milhão, 1,5 milhão de votos, a que você nunca ouviu falar. Deixa eu dar um exemplo pessoal para vocês. Sexta e sábado, alguns de vocês devem ter recebido o link, nós tivemos um trabalho infantil da nossa igreja. Já te dou a palavra, temos um trabalho infantil. E aí, eu acredito na equipe que trabalha com a gente. Eles sabem o que a gente quer, onde a gente quer chegar, o que tem que ser feito. E aí eu dei liberdade, me apresentaram alguns nomes, e um nome foi escolhido, um pastor.
Me esqueci o nome dele agora, se alguém puder me lembrar, mas eu não conhecia. Mas ele é assembleiano, ele tem doutrina, ele não vai prejudicar o trabalho. Eu autorizei que fosse convidado para estar com as nossas crianças ali na sexta-feira. Abd Sadi, pastor. Como? Pastor Abd Sadi. Abd Sadi. Muito Rio bem. Grande do Norte, Natal. Aí, eu estou lá no pátio da igreja, eu ia entrar para dar uma fala para os professores, tal. Aí entra um casal de macacão, chapeuzinho vermelho, ele, a mulher, né? Eu perguntei, quem são esses irmãos aí? Não, é o pastor que vai falar para as crianças hoje. Falei, já, legal. Eu nunca tinha ouvido falar, a não ser a nossa coordenadora que me indicou, falou que era uma pessoa séria, assembleiana mesmo. Irmão, quando o casal entrou na igreja, a igreja quase veio abaixo. Eu não conhecia, mas ele já era íntimo das crianças. Elas cantavam os hinos que ele cantava, até a mensagem dele, o jargão que ele usa, era bíblico, mas eu nunca tinha ouvido falar. Mas para eles era como se fosse uma coisa já de intimidade, porque eles já estão lá dentro. Eu tenho que levar essa mensagem de maneira que eles entendam. Pastor Jorge, com a palavra. Obrigado, presidente. Parabéns aos colegas que trouxeram aqui. Eu queria só iniciar dessa fala das crianças. Eu acho que é uma responsabilidade nossa como líderes olhar para as crianças, porque em cada geração que foi citada aqui, com certeza teve um remanescente do bem. Com certeza alguém se destacou. Então nós lá em Tremembé criamos o Cenáculo Kids. É uma forma de trabalhar com as crianças sem aquela salinha onde eles vão fazer desenho, cantar musiquinha. No Cenáculo Kids eles têm um culto, a continuação do culto. Estão aprendendo a cantar os hinos da harpa e cantam com alegria. É coisa linda, a CPAD lançou alguns hinos da harpa com ilustração, com desenho, a gente coloca na mídia, eles aprendem o hino, eles oram, eles ministram a oferta, ouvem a palavra, e em um ano de trabalho na festa deles, a gente percebeu a diferença de ver o quebrantamento com que eles estão no culto. Esses dias, uma reunião das mulheres, e as crianças estavam no púlpito cantando o hino da harpa, lá brincando de culto, mas cantando o hino da harpa. Então, acho que precisa investir nessa geração da infância aí, com relação a isso. Com relação a essa geração de internet, nós temos aí youtubers defensores de causas éticas. Eu vou citar 2 nomes. A minha sobrinha Ingrid Silveira, ela é órfã de mãe morta e de pai vivo. Né? Entendem isso? Órfã de mãe morta e de pai vivo. Foi criada a partir dos 17 anos, sozinha com o irmão. Mas a mãe deixou um legado para ela. E ela tem hoje 1 milhão de seguidores na rede social, defendendo causas como defesa da vida em relação ao aborto. Ela faz lives com pautas de valores cristãos e da família. Ela trabalha em defesa da fé cristã, faz pautas disso, e trabalha contra as pautas feministas, inclusive cristã. Porque tem gente que acha que a mulher cristã pode ser feminista. Ela bate na tecla e mostra que não pode ser. Muitas igrejas acabam não dando voz a essas pessoas por conta da ideia do politicamente correto. A gente é muito preso a esse conceito de politicamente correto, e às vezes tem jovens, ela tem 23 anos. Né? Você falou de um candidato aí, um deles deve ser o Nicolas Ferreira, que é um menino que está aí se destacando na defesa da fé também. Ele pregou em locais aí, igrejas e ginásios para 5, 8 mil pessoas e teve conversões extraordinárias. Então, é um potencial de defesa que a gente precisa usar. Essa garotada precisa... o que a gente não tem coragem de falar por conta do politicamente correto, eles vão lá e falam. Eles vão lá e contestam e trabalham em cima disso. Então, é muito importante que a igreja atente para isso. Eu atendo no consultório algumas adolescentes, 13, 14 anos, não querem se casar, não querem constituir família, né? E aí é por conta do quê? Do comportamento dos pais, do casamento que os pais têm, elas não querem ter o mesmo tipo de vida. Eu orava por uma criança de 6 anos esses dias, ela está com doença grave, mas está muito lúcida, conversando. Eu falava para ela: você não vai casar? Não vai ter 5 filhos? Ela: não, Deus me livre, 6 anos. Eu casar? Não quero. Ter filhos? Filho dá muita dor de cabeça. Com 6 anos ela acha que filho dá muita dor de cabeça e ela não quer ter filhos. Então, parabéns pelo tema. Penso que a gente não esgota isso aqui, é um tema que precisa ser
multiplicado, levado em conta, para que a gente possa discuti-lo mais, tá? Obrigado, pastor Jorge. Pegando o gancho da sua fala, eu falei desse trabalho infantil, a igreja totalmente colorida, cheia de bolas coloridas, eles se sentiram em casa. Agora, fizeram um culto litúrgico, como faz os grandes, cantaram os hinos da harpa, fizeram leitura bíblica oficial, teve oração, e teve uma peça, irmão, que tinha um gordinho de paletó e gravado, falei assim, esse é o pastor Carlos. Agora, se nós não abrirmos os olhos para fazer com que eles entendam essa mensagem vai se perder no tempo, porque na internet eles estão ouvindo outras coisas, como diz o pastor Jorge aqui, não é verdade? Então, irmão, usar as redes sociais, cultos, lives, aconselhamentos, evangelização, versículos, louvores, banners evangelísticos, incluindo a mensagem do evangelho, as oportunidades, como homenagens, datas comemorativas, feriados. A igreja precisa explorar isso. É o dia da Bíblia, dia do pastor. Irmão, ateu não vai colocar isso, quem tem que colocar é crente. E a igreja tem que puxar e chamar os irmãos para curtir e compartilhar. Porque se nós abrirmos mão desse espaço, o diabo já está usando. Nós temos que usar, não é? Agora, irmãos, tem que ter equilíbrio. Repita comigo: equilíbrio. O tempo está correndo muito, mas o pastor Zé tinha falado uma coisa sobre idolatria da informática, não é, pastor Zé? Isso. Fobia e idolatria, né? Fobia e idolatria. Nem uma coisa e nem outra. A internet não salva. Agora o evangelho transmitido pela internet salva. Quem entendeu pode dizer amém? Você não pode ter medo e não fazer nada, e nem idolatrar, achar que é a internet. A internet é apenas um veículo. As redes sociais são apenas um veículo, mas que devem serem utilizados. E os perigos? A internet tem tudo de bom. E ao mesmo tempo, golpes, armadilhas, sutilezas, namoros, adultérios, fornicação, dados inflamados do malignos e os ardis de Satanás estão na internet. E agora eu quero falar aqui para pastores e para esposas, com muito temor do Senhor. Nós temos resolvido muitas coisas que se propagaram, que levaram ao fim de casamentos, de famílias, que desembocaram em adultérios, em fornicação, a partir das redes sociais. Há uma impressão que você está no anonimato. É como se você estivesse na praça principal da cidade, ao meio-dia, ao sol do meio-dia. No primeiro momento você está sozinho. Cadê o pastor José Nilton? Está presente? Fique de pé, pastor José Nilton. Eu chamo ele de hacker do bem, hacker de Deus. Fiquei assustado com esse homem. Eu tive um problema um tempo desse, houve uma invasão das minhas redes, e ele estava em São Bernardo do Campo. Ele falou: pastor, manda só o seu e-mail para mim, a senha. Dentro de 5 minutos, pastor Leônidas, ele estava em todos os computadores que eu estou. Nesse tem isso, nesse aqui teve uma invasão lá de São Bernardo do Campo. Eu pergunto: o que você pensa que só você sabe? Esquece. Se coloca um vírus no seu telefone, manda um e-mail, você abriu, no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, aquele vírus leva a sua vida toda de volta para o outro, entra na sua conta, sabe as conversas do Messenger? Fala no microfone, meu amigo, para todo mundo entender, que é muito importante que todos entendam. A paz do Senhor a todos. Eu mostrei para o pastor Carlos que eu não precisava estar conectado à rede Wi-Fi e acessar todos os dados, não foi, pastor? Exatamente. Então, meu irmão, a pessoa conversa, pensa que está no anonimato. Eu vou falar uma coisa aqui. Pode ser que alguém vá se apertar e achar: eu não vou falar nome nenhum, por uma questão de ética, que jamais falaria. Mas, irmão, você está lá no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, acessa várias coisas achando que só você sabe, que a mulher não sabe, seu neto não sabe, daqui a pouco trava tudo. Ah, perdi não, perdeu não.
tem um fulano de tal ali que ele restaura, mas está travado, não dá para ver nada. Leva lá para ele. Dentro de segundos, ele destrava tudo. Aí só que você não sabe que aquele técnico que abriu o seu computador é filho do seu cooperador. Ou, por exemplo, um caso que nós tivemos aqui há anos atrás, de um líder, um grande líder, que ele achou que estava isento de tudo. E ele estava num tal condomínio fechado, escolhendo uma casa para comprar para uma suposta amante. E o guarda, que estava lá dentro, monitorando as câmeras, só vendo o pastor do pai dele, com a amante, escolhendo uma casa. Irmão, tem câmera para tudo quanto é lado. Não precisa ter câmera, pastor Werneck. O seu Messenger, o seu WhatsApp, as mensagens que tem no seu Instagram, elas são mais públicas do que você imagina. Aí você diz, pastor, o senhor está colocando medo? Não. Eu tenho que ser crente no púlpito, eu tenho que ser crente em casa, eu tenho que ser crente no Instagram, eu tenho que ser crente no Twitter, eu tenho que ser crente no Facebook, para a glória do nome do Senhor. Aperte a mão desse irmão, dessa mão, e diga assim, entendeu? Só isso. Só isso. Só isso. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Tem que ter equilíbrio, irmão. Por causa dessa idolatria da informática, irmão, tem gente também que sai das quatro linhas, como dizia um presidente aí, né? Fica tão viciado. Pastor Jorge, ele não coloca um versículo, ele não diz que é crente, ele não fala nada. Mas, meu irmão, vai passar um final de semana com a família, aí fica lá à vontade, eu não vou nem entrar em detalhes. Ele, a mulher, meu irmão, sua mulher é sua, não é para expor na internet. Está sendo tentado? Coloca o Salmo 91 na internet, 23, 1, 15. Faz um peixe assado, tem que colocar. Faz um bolo, tem que colocar. Você está público, você está todo mundo vendo. Aquilo ali, você acha que não quer dizer nada, as pessoas estão te analisando por aquilo ali. Não é? Ainda quando alguém fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É verdade que não tem a ver. Os meus companheiros de Cubatão sabem do que eu estou falando aqui. Um pastor, que não é da nossa igreja, mas eu conheço, não é? Foi para uma churrascaria muito famosa, pecado nenhum, não tem nada errado. Ele chega lá na hora que o camarada estava com espeto de picanha, cortando, aí ele tira a foto e coloca no, como é que fala? Stories, né? No Stories lá. Todo mundo entrava, estava lá o espeto de picanha. Está errado o pastor comer picanha? Não, todo mundo come, o pastor também pode. Está errado na churrascaria? Não, desde que possa, tem problema. Só que aí, irmão, é o prato cheio para o murmurador, o fofoqueiro. Os crentes passando fome. E o espertalhão comendo picanha na churrascaria. Estava aí, irmão. Aí já vem um defende o pastor, outro é contra, aí já divide o povo, né? Um fala, não, mas ele tem direito, outro, não, mas ele é um aproveitador, ele é ladrão, e por aí afora. Aí ele vai para o púlpito ainda e fala, eu como mesmo, e daí? Aí o resto que não tinha visto na internet ficou contra ele também, não porque ele comeu, mas pelo papo que ele falou, meu irmão. Repita comigo, equilíbrio. Você precisa disso. Para que isso, meu irmão? Se Deus te abençoou, você tem como fazer? Coma a sua picanha, não precisa tirar foto e colocar na internet, não. Um dia desses nós estávamos trabalhando na convenção, trabalhamos o dia todo lá, né? E aí não deu tempo para sair para almoçar nem nada. Aí pedimos comida para comer ali e tal, né? Pastor, comida bonita, vamos tirar foto. Não tira foto não. Vão pensar que a gente passou o dia todo aqui comendo às custas da convenção. Nós trabalhamos o dia todo e agora a gente vai almoçar porque não dá tempo mais de sair para almoçar nem nada. Alguns dos companheiros devem lembrar disso aqui. Mas se tira uma foto, coloca, estão o dia todo lá comendo. É assim que funciona, meu irmão. Equilíbrio. Não coloque aquilo que não há necessidade. Outros sim.
a visualização daquilo que a gente está fazendo, quem nos conhece nos julga por aquilo que está vendo. E ele fala o que ele quiser. Pandemia. Eu ia distribuir os kits de ceia, junto com os diáconos. Os irmãos iam buscar para si, para a família e tal. E eu comecei a ver aqueles irmãos que não cantam no coral, na orquestra, não é cooperador nem nada, mas vai tomar ceia. Ele foi buscar os kits de ceia. Eu comecei a pegar o número dos irmãos, né? Ô irmão, quero pôr você na minha lista de transmissão, quero me colocar à disposição. Aí o irmão pegava, entrava no carro, pegava o kit e saía. Ele pegou o carro, saiu. Quando ele chegou em casa, já tinha uma mensagem minha. Meu irmão, aqui é o pastor Carlos, obrigado por ter me dado o seu telefone, registro o meu, precisa de algum apoio, uma oração, auge da pandemia e tal. Só que, irmão, no status do irmão, aquela foto, ele estava de sunga na praia. Eu nem conhecia ele, fiquei conhecendo aquele dia. Mas, irmão, foi 10 minutos, ele já mudou na hora. Ele pôs uma roupa vestido. Falei, caramba, o pastor tem meu telefone, o pastor já viu. Eu não falei nada para ele, a consciência dele. Porque a pessoa hoje pensa, não, irmão, nós somos uma carta aberta para o mundo. Agora, você já pensou, você coloca determinadas coisas, ou tem uma conversa de caráter duvidoso, e alguém chega assim, você não é crente? Você não é pastor? Eu vi você pregando esses dias numa igreja aí, numa live. Então, por isso que eu digo assim, nem pavor, fobia da internet e nem idolatria, mas equilíbrio. A internet tem tudo de bom e ao mesmo tempo golpes, armadilhas, sutilezas, namoros, adultérios, fornicação, dardos inflamados do maligno e muitas outras coisas a mais. A necessidade de conscientização da liderança se moldar à nova realidade. Já estamos terminando. Analisando o perfil de cada rebanho. Repita comigo, analisando o perfil de cada rebanho. Irmão, um dos lugares, os nossos patriarcas aqui, os que hoje já são mais velhos como eu, na época a gente era novo, não deixava a gente falar de determinadas coisas aqui para não criar polêmica, não é? Me lembro quando falamos em adolescente, misericórdia. Falamos em fazer a comadece feminina, parece que era um pecado. Hoje tem adolescente, criança e até jovem. Mas, irmãos, por que eles tinham esse medo? Por causa do formato de igrejas diferentes. Nós temos formatos diferentes. A igreja de Bauru é uma, de Taubaté é outra, Bragança é outra. Nós somos a Assembleia de Deus, as nossas doutrinas básicas são as mesmas, mas em alguns pontos nós podemos divergir. Em faixas etárias, em número. Nós temos igreja aqui com 8 anos. Nós temos igreja com 5 anos. Nós temos igreja com 20 anos, 25 anos. Nós temos igreja com 70 anos. Temos igreja com 87 anos de fundada, igreja com 90 anos. Essas igrejas são iguais? Não. Então a gente tem que ter cuidado. Aonde a gente quer chegar com essa conscientização? Não importa o tamanho da sua igreja. Não importa qual é a idade exata dos seus membros. Você precisa se contextualizar, entender o problema que estamos vivendo, quer dizer, a geração que nós estamos vivendo, os tempos, como disse o pastor Altair Germano, e nos contextualizar dentro desse tempo, sem debandar. Você não precisa abrir mão da Bíblia. Você não precisa abrir mão dos hinos da harpa. Você não precisa abrir mão dos departamentos de igreja. Há igrejas aqui que não têm departamentos, mas há igrejas aqui que têm. Há igrejas aqui, eu não sei, não conheço, que se pintar de preto, talvez ninguém vai nem ligar. Mas há igrejas aqui que se pintar de preto, acaba a igreja. Ou no mínimo dá uma confusão violenta. E eu termino, meus irmãos. Eu quero pedir perdão aos meus companheiros que me ajudaram aqui no painel, porque o tempo foi embora. Vocês viram que o assunto vai muito longe, né? Analisando o perfil de cada rebanho e promovendo a transição sem traumas. Repita comigo essas duas frases. A primeira, analisando o perfil de cada rebanho e promovendo a transição sem traumas. Quem é você? Onde Deus te plantou? O pastor Altair Germano falou uma coisa aqui.
O que é que o Espírito Santo quer que a gente faça onde nós estamos plantados? O Espírito Santo há de te dar direção. Pastor, lá em Cubatão é tudo mil maravilhas, muito pelo contrário. Mas a gente está enfrentando. Eu me lembro que naquela coisa que fechou todas as igrejas, ceia online, ceia não online, como é que vai? Fica sem ceia. Nós ficamos um mês sem ceia. Não, agora vamos ter que fazer. E decidimos fazer a ceia online. Kits de ceia, os irmãos retiravam, e eu juntamente com a diretoria celebrava para todo o ministério. E os irmãos doentes, enfermos, idosos, os diáconos levavam o kit da ceia na casa dele. E eu descobri que um diácono, eu não podia até falar o nome dele porque ele é contra, ele não assiste nada na internet. Mas alguém vai falar para ele. E aí, eu descobri que ele estava 3 meses sem tomar ceia, pastor Evanildo. E aí converso com um, com outro, todo mundo que ia voltava com a ceia, pastor Leônidas. Aí teve um falava assim, pastor, aquele irmão lá é muito chato, aquele irmão é muito complicado, não sei o que e tal. Aí um falou, pastor, eu vou falar o que ele disse para mim, que o Jesus dele, o corpo do Jesus dele, foi partido, não foi entregue num pedaço de plástico prensado. É o kitzinho, né? O cálice, o pão em cima. Aí tu, não, pastor, ele é muito enjoado, não dá ceia para ele. Eu falei, não, pega aquele estojinho antigo, pega um pão cará, pega 250 gramas de vinho, vai lá e parte o pão cará na frente dele e dá ceia para ele. Era um só. Por quê? Se ele não entendeu até agora com a idade que ele tem, vai morrer sem tomar ceia e vai culpar a gente. Então a gente tem que entender o rebanho onde a gente está. Agora, eu não ia ceder ao que ele queria, porque não tinha como fazer do jeito dele. Mas para ele a gente fez. E a massa tomou ceia e o nome do Senhor foi glorificado. Você está entendendo? Qual é o seu rebanho? Onde Deus te plantou? O que você pode fazer sem ferir os princípios da palavra de Deus? Sem ferir os princípios de levar aquilo que a gente aprendeu, de forma que essa juventude, que essas gerações entendam e o nome do Senhor seja glorificado. Quem foi abençoado aqui essa tarde? Eu quero orar com você agora. Que o Senhor nos ajude a compreender, amados, essas questões. E não adianta a gente fazer de conta que não existem. Elas existem. Elas têm que ser enfrentadas. Como diz o salmista, o Senhor nos dará graça e glória. Diga comigo, o Senhor nos dará graça e glória. Vamos orar, vamos ficar de pé. E o pastor Edgar, pastor local, vai dar as orientações. Senhor nosso Deus, te louvamos porque o Senhor nos tem chamado para esse tempo. Senhor, nós não estamos aqui para reclamar, mas para te louvar, para te agradecer. Mas para pedir a tua ajuda, Senhor. Oh, Senhor, nas dificuldades que nós temos, o Espírito Santo pode nos ajudar. Nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance e pedimos que o Espírito Santo venha nos ajudar no que é sobrenatural, no que é extraordinário. Oh, meu Pai, nos limites que têm que ser alcançados para a glória do teu nome. O nosso objetivo é mandar a mensagem, pregar a mensagem do Evangelho, continuar pregando, continuar ministrando, continuar abençoando, cantando, orando, expulsando os demônios, Senhor, através das novas tecnologias, não importa, mas o Senhor pode nos orientar, o Senhor tem como nos ensinar. Obrigado, Pai, por esse momento, nos guarda também nesse tempo. Te agradeço pelos companheiros que colaboraram comigo nesse momento, por cada um dos teus filhos aqui presentes. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só para que o irmão não fique desanimado do seu lado, aperte a mão dele e diga assim: o Senhor te dará graça e glória.